Neogrid e HGP11 deixam a bolsa. Bastante movimento nas empresas do setor elétrico. Gringo segue fugindo da bolsa. Mas o investidor local aproveitou a queda. E o mais importante, Banco do Brasil oferece desconto e cashback No aplicativo para os clientes comprarem figurinhas do álbum da Copa. Esse é o giro de notícias do Boizão. Já deixa sua curtida e bora ver o que Que rolou essa semana, chifrudos? Ok, vamos mergulhar nisso. Bloco 1, movimentações e despedidas na bolsa, focando em fusões, reestruturações e naquelas empresas que estão dando tchau. Esse é o momento de olhar para aquelas agitações corporativas mais, digamos, dramáticas da semana. E logo de cara a gente vê um contraste muito claro de estratégias. De um lado tem a turma arrumando as malas. A Neogrid, por exemplo, aprovou a saída e vai fechar o capital a R$ 30,89 por ação. No setor imobiliário, o fundo HGPO11 também está se despedindo para liquidar o portfólio no fundo Top 11. Mas, na contramão disso, o movimento da Axia Energia é pura ascensão. Eles tiveram um sinal verde para ir para o novo mercado, que é literalmente o nível mais alto de governança da Bolsa, focando total na conversão para ações ordinárias. É a empresa dobrando a aposta na governança. Agora, falando em agitação, não tem como ignorar o mundo das grandes reestruturações. A situação lá na Cosan está exigindo muita atenção da gente. Eles soltaram um plano de reestruturação incrivelmente drástico. E o grande estopim para isso? Um prejuízo absolutamente assustador de 15,6 bilhões de reais na Raízen. Pois é, tudo isso foi puxado por juros altos e umas quebras de safra bem complicadas. O choque foi tão agudo que pode de verdade mudar a própria existência da Cosan como uma holding daqui para frente. Saindo de um cenário meio tenso para um de pura expansão criativa, é fascinante ver a estratégia da Olus, a operadora de shoppings. Eles estão agindo como verdadeiros planejadores urbanos. A sacada não é mais focar só nas lojinhas tradicionais. A ideia é usar os imensos terrenos dos shoppings para construir hospitais, torres residenciais e prédios comerciais lá dentro. É uma jogada magistral do mercado imobiliário para otimizar o espaço e garantir que aquele fluxo diário de pessoas seja massivo e contínuo. Entrando no nosso bloco 2, setor elétrico e saneamento, o nosso clássico ecossistema de utilidades. Aqui a gente entra naqueles setores mais defensivos, sabe? O famoso feijão com arroz da bolsa, que é exatamente onde habitam as grandes pagadoras de dividendos. E a disputa pela privatização da Copasa esquentou de vez depois que o Tribunal de Contas lá de Minas Gerais deu o sinal verde. A Sabesp decidiu pular fora da corrida, alegando que o custo do projeto estava alto demais e que o risco político também pesava. Só que enquanto um sai, outro entra com força total. A Ágia está no jogo com um fundo de guerra que é formidável. Estamos falando de um aporte que pode chegar a US$ 1 bilhão, vindo direto da Itaúsa e do fundo GIC. E já que tocamos em cifras bilionárias, 2 bilhões e 290 milhões de reais. Esse é o tamanho exato do cheque da compra estratégica que a Taesa fez para adquirir novos ativos de transmissão da Energisa. E o mais brilhante dessa jogada é que esses ativos já estão rodando, em plena operação, o que injeta instantaneamente uns 291 milhões de reais em receita anual na Taesa. Excelente tática para prolongar as concessões e manter intacta aquela política agressiva de pagar bons dividendos para a gente. Colocando os últimos balanços em contexto, a CEMIG teve uma redução no lucro para 979 milhões de reais, mas isso é um reflexo direto de um ciclo bem forte de investimentos e o mercado já está de olho na perspectiva de dividendos agora para junho. Já a Sanepar reportou uma queda que parece assustadora, de 70% no lucro. Mas toda boiada pode ficar tranquila e seguir pastando em paz. Isso aconteceu só por causa de efeitos contábeis extraordinários do ano passado. Se a gente avaliar o indicador mais vital de todos, que é a receita, ela na verdade cresceu 7,8%. Então, zero pânico. Isso ilustra brilhantemente como as empresas estão agindo quietinhas nos bastidores para garantir o controle da futura matriz elétrica. A Engie, por exemplo, conseguiu tão aguardado aval da ANEEL para assumir o controle da gigante do Elétrica de Jirau. E, simultaneamente, a CPFL já está se preparando para o que vai ser o primeiro leilão bilionário de baterias do Brasil, que deve agitar tudo entre 2026 e 2027. O futuro no setor de energia já começou. Bloco 3. As gigantes do mercado. Pesos pesados, recompras massivas e dividendos. Pode preparar a mente porque o momento é de focar em números corporativos esmagadores e distribuições de lucros superlativas. Impressionantes 37 bilhões de reais. É um número que define o peso de uma verdadeira gigante.
Esse é um investimento recém-anunciado pela Petrobras, focado única e exclusivamente na ampliação da refinaria de Paulínia, lá no interior de São Paulo. O objetivo final deles é muito cristalino. Eles querem pavimentar de vez o caminho para a autossuficiência do Brasil na produção de diesel até o ano de 2030. E o ímpeto da Petrobras continua absurdamente forte. Eles também fecharam um contrato massivo de 11 bilhões de reais só para o afretamento de navios de apoio para operar nas águas do pré-sal. Somado a isso, veio uma excelente notícia para o bolso dos investidores. A primeira parcela dos juros sobre capital próprio foi atualizada para cima, corrigida pela Selic e bateu a marca de quase 33 centavos por ação. Outro movimento que está piscando forte no nosso radar são as recompras de ações. Olha essa comparação notável. A CSN Mineração aprovou um programa super robusto para recomprar até 50 milhões de ações. Enquanto isso, a Copel foi além e pode recomprar incrivelmente até 285 milhões e meio de papéis. Para dar uma dimensão melhor, isso é quase 10% da companhia inteira. Quando o alto escalão aprova uma recompra tão intensa assim, a mensagem lida pelo mercado é óbvia. A própria gestão acredita cegamente que as suas ações estão sendo negociadas com desconto irracional. Então, o ponto crucial é entender como certas empresas conseguem equilibrar essa remuneração corporativa com uma proximidade enorme do grande público. O Banco do Brasil anunciou um pagamento até que modesto de JCP na casa dos 8 centavos por ação, agendado para o dia 11 de junho. Mas o detalhe que roubou a cena foi a estratégia inusitada de juntar a marca com a paixão nacional. Eles ofereceram descontos e cashback direto no aplicativo para clientes comprarem figurinhas do álbum da Copa. Finanças sérias e futebol dividindo o mesmo espaço? Genial! E é extremamente revelador analisar como gigantes diferentes performam, dependendo totalmente do ciclo econômico do setor delas. De um lado, a Embraer reportou uma queda de mais de 50% no lucro ajustado. Porém, e esse é um grande porém, a carteira de pedidos deles disparou para um recorde histórico monumental de 32,1 bilhões de dólares. Na ponta oposta, a holding Bradespar viu seu lucro saltar quase 74%, surfando e pegando carona nos resultados brilhantes que a Vale entregou. Chegamos ao nosso bloco 4, o cenário macro, capital e crédito. Agora é a hora em que a gente dá um passo para trás para observar de cima as imensas forças econômicas atuando e moldando os próximos passos da Bolsa. Agora, o que é realmente interessante nessas informações é a consistência formidável e até preocupante com que o capital estrangeiro está sendo realocado. Se a gente avaliar o fluxo desde o mês de abril, num recorte de 23 sessões, a gente vê um saldo puramente negativo em 21 dias. Restou só um fluxo positivo bem tímido em singelas 2 sessões. E qual é a consequência matemática dessa saída constante? Um rombo de 23 bilhões de reais negativos. Essa métrica dolorosa representa um dreno financeiro maciço do dinheiro de fora, saindo correndo do ecossistema brasileiro num espaço de tempo muito curto. Mas em um contraste gigante com o dinheiro estrangeiro fugindo, o cenário nacional tenta arquitetar uma compensação de crédito na veia. O governo estendeu uma linha de crédito bem robusta de 30 bilhões de reais, desenhada especificamente para taxistas e motoristas de aplicativo. O grande alvo aí é financiar automóveis novos com prazos estendidos, chegando até a 72 meses. É um plano super claro e direto para tentar dar aquele tranco e reaquecer o setor automotivo brasileiro. Essa do Banco do Brasil foi boa! Gostou das notícias, chifrudo? Então interage nos comentários, curte, compartilha e até a próxima. É Monday! Fui!